Vamos lá, né? Gente, estou fazendo essa gravação, então, sobre o teste ergométrico, para ficar para as duas turmas já, e para a gente aprender a prescrever o exercício aeróbico com frequência cardíaca alvo para os nossos pacientes. Primeiro ponto, por que é importante a gente prescrever o exercício com frequência cardíaca alvo? Para a gente determinar a intensidade do exercício. O Colégio Americano de Medicina do Esporte vai falar para a gente que a variável mais importante da prescrição de exercício é a intensidade. Por quê? Quando eu trabalho numa intensidade muito leve, eu quase não tiro o organismo do estado dele de homeostase, de equilíbrio. Então, eu tenho pouco desequilíbrio e eu tenho pouca adaptação, né? E, ao mesmo tempo, se eu faço um exercício muito intenso, pode ser que meu corpo não consiga tolerar. Então, Thalissa, se muito leve eu tenho pouco resultado e muito intenso eu tenho muito risco, qual que é a melhor zona para eu trabalhar? A zona moderada. O que a gente mais tem de evidência para reabilitação cardiopulmonar é na zona moderada. Mas como que a gente determina essa zona moderada? A melhor forma é que a gente tenha a frequência cardíaca alvo, que a gente faça um cálculo através de uma fórmula específica. E a melhor forma da gente utilizar esse cálculo é tendo um teste de esforço. Que teste de esforço? Um teste máximo, um teste ergométrico, né? Ou um teste ergoespirométrico. Qual que é a diferença? O ergoespirométrico é aquele que tem uma máscara, o paciente corre na esteira e tem uma máscara de análise de gases, e o ergométrico é o teste de esteira simples, tá bom? O seu Reginaldo cedeu para a gente aqui o exame dele, né? Que é o teste ergométrico simples, então eu vou abrir aqui para a gente ver o teste, caso vocês nunca tenham visto e depois a gente vai fazer o cálculo juntos, tá bom? Eu e o João, que atende o seu Reginaldo, já vai ganhar o cálculo pronto, tá? Mas vocês comecem a fazer a partir de hoje com os pacientes de vocês também, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Então, olha só. A gente vai ter aqui, né, primeiro os dados do paciente, né, que a gente, como que a gente já está acostumado a pegar, como se fosse o teste de caminhada, né? Então, ó, como ele tem 78 anos, a frequência máxima prevista para ele é 142 batimentos. Ó, frequência máxima prevista para ele, 142 batimentos. Thalissa, da onde que sai essa frequência prevista para ele? 220 menos a idade. A gente tem uma estimativa que é a frequência máxima de uma pessoa, ou seja, 220 batimentos menos a idade. Então, 220 menos 78, se vocês calcularem aí, vai dar 142. É isso mesmo? Vamos conferir? Só, né? 220 menos 78, 142 batimentos. Ótimo. Tá? Aí, deixa eu ver aqui uma coisa. 75. Quanto que eles usaram? 85%. Deixa eu ver. Tá, então 142 batimentos é a máxima dele. 220 menos a idade. E essa submáxima aqui, Thalissa, é 85% da máxima dele. Então, se a gente pegar 142 e pegar 85% desse valor, vai dar 120. Então, a submáxima dele, que é 85% da máxima, é 120, tá? A gente poderia usar aqui também esse valor de 85% da máxima para prescrever, tá?
utilizar esse valor de 120 batimentos. Ó, professor, eu estou fazendo o exercício com o meu paciente em 120 batimentos, porque 120 é o valor de 85% da frequência cardíaca máxima, tá? É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade, sim, de prescrição dentro da zona de moderado, mas a gente vai aprender também os outros cálculos. Aí vem aqui as informações do paciente, lembrando que essa frequência máxima aqui e essa submáxima é uma estimativa, é o valor previsto para um homem de 78 anos. A gente vai ver qual que foi o máximo que ele chegou no teste e se teve alguma arritmia. Porque, às vezes, a máxima é 140, mas às vezes com 110 batimentos o paciente faz uma isquemia. Então, eu tenho que avaliar o teste todo para ver se vai ter alguma alteração, tá bom? Então, a indicação clínica foi de avaliação cardiovascular, avaliação do cardiologista, né? Paciente assintomático, não tem histórico de valvopatia, né, de doença de válvulas cardíacas, nunca fez revascularização do miocárdio, não tem histórico prévio de infarto, nem de sine-core-anjo, né, de colocação de angiografia, de dor precordial, não tem. E a gente vai para a história do paciente. Paciente hipertenso, diabético, com possível diagnóstico de insuficiência cardíaca, quadro de dispneia aos esforços. Então, ó, interessante para a gente saber isso aqui, ó. O seu Reginaldo, ele tá com a gente há muito tempo lá no HC, tá? Ele veio através da liga de hipertensão, ele chegou com hipertensão de difícil controle, então valores de pressão sempre muito altos, diabetes descompensada, ele é insulino dependente, aqui ó, ele faz uso de insulina em casa, né, insulino dependente, ó. Toma aquele kitzinho, losartano, antecina, lodipina, AS, furosemida, aquele kitzinho da hipertensão. Então, ó, 1, 2, 3, 4 remédios aqui de controle cardiovascular. O alodipino é mais para um controle neurológico mesmo, tá? Então, é diabético, é hipertenso. Se eu não me engano, nos exames dele tinha uma alteração também aqui de colesterol, tá? Tá falando que não é dislipidêmico, mas se eu não me engano, o colesterol dele tinha uma alteraçãozinha assim, tá? Mas não é obeso, não é estressado. Estresse também é um negócio difícil, né? Todo mundo, acho que é um pouco estressado hoje, né? E aí vamos então para os protocolos. A gente teria que ter uma aula só para falar dos diferentes protocolos, tá? Para a gente, nesse momento, talvez não interesse tanto, porque a gente não executa os testes ergométricos lá no HC, os protocolos são mais para quem vai executar, não vou gastar tanto tempo com isso. Vamos lá. A duração do teste. Ele fez um teste de 9 minutos, o ideal é que o paciente faça um teste de 8 a 12 minutos, tá? Para conseguir fazer uma avaliação fidedigna, o teste ele tem que durar entre 8 a 12 minutos. Então, o teste dele foi um bom teste? Ficou entre 8 a 12. Ótimo, tá? 9 minutos. Ó. Qual que foi a frequência cardíaca máxima que ele atingiu no teste? 145. Então, ó, estava previsto para ele 142, mas ele conseguiu atingir mais, ele conseguiu chegar em 145, ó. É a máxima do teste dele. Tá? Pressão sistólica máxima 200, né? Tá liça do céu, 200 de pressão, sim, gente. O teste ergométrico é um teste máximo, a gente quer chegar no máximo dele, por isso que é realizado normalmente por um médico, porque se o paciente tiver um evento cardiovascular, ele tem um médico capacitado para atendê-lo, tá? Então, a gente quer chegar no esforço máximo dele, por isso que a pressão sistólica chega lá em 200 mesmo. Mas no repouso já estava 14. Então, ele é um paciente que tem uma hipertensãozinha de difícil controle. Se o paciente está medicado aqui, ó, com 1, 2, com 3, 4 remédios para pressão, não é esperado que ele já chegue com a pressão de 14, tá? A gente tem que
dá uma descida nessa pressão. Ah, mas o paciente tem quase 80 anos, ainda assim, a gente tem que tentar segurar um pouco a pressão. Vocês vão ver muito profissional falando, ah, é normal que o idoso tenha pressão mais alta. Não, é normal que o idoso tenha mais rigidez arterial. Agora, a gente vai normalizar a pressão alta? E também não, né? Vamos tratar isso daí, tá bom? Então, ó, o VO2 máximo dele foi de 34 ml por quilo por minuto. A aptidão cardiorrespiratória dele foi considerada boa, tá? Pelo valor do VO2, a gente tem uma classificação da American Heart Association, a dele foi classificada como boa, tá? Não fala que grupo funcional ele tá aqui da NYHA, que é da New York Heart Association. Resposta da pressão arterial sistólica hiperreativa. Pressão arterial sistólica subiu demais, né? 200, pô, subiu pra caramba, né? Hiperreativa. Tá? Se no nosso teste de caminhada a pressão do paciente subir demais, a gente também pode dizer que ela teve uma resposta hiperreativa. Diastólica, que tá dando que foi fisiológica. Agora a gente vai ver uma tabela com esses valores, tá? Aqui são alguns cálculos que são mais em relação à estrutura do coração. Eu vou pular para a gente ir mais para a parte que mais nos cabe, tá bom? Vamos aqui para a tabela de registros, que é o que eu quero chamar mais a atenção de vocês. Então, vamos lá. Frequência cardíaca máxima. O previsto era 142, ele fez 145, tá? Então, ele teve uma reserva cardíaca um pouquinho maior até do que esperado para a idade dele. Por quê? É um paciente que está lá com a gente, que faz exercício há muito tempo, ele até conseguiu tolerar um pouquinho mais do que o previsto. Valores de débito cardíaco, ele teve um débito cardíaco também um pouco maior que o previsto, débito sistólico também, duplo produto, que é um cálculo que depois a gente pode discutir um pouco mais também, e o MET, que é o consumo metabólico dele, que também a gente pode discutir um pouco mais depois, porque aqui eu quero falar mais do cálculo com vocês. Bom, vamos lá. Frequência cardíaca, aqui a gente tem os dados do paciente em pé, deitado e em pé de novo. Então, o paciente chega, avalia em pé. Depois, avalia deitado para ver se vai ter alguma alteração. Depois, coloca ele em pé de novo. Então, vamos pegar o resultado aqui, ó, do repouso dele, a frequência cardíaca dele de repouso, entre 80 e 81 batimentos. Quando colocou ele deitado para de pé, oscilou um pouquinho aqui, mas ainda dentro da normalidade, né? Aqui é quando estava antes de ligar a esteira. Vamos considerar aqui esses 80 batimentos como frequência cardíaca de repouso. Tá? Aí eu começo. Em pé, deitado em pé. Aí ligou a esteira. Percebam que no protocolo de rampa eu tenho velocidade e inclinação. Então, o paciente começa na velocidade de 2,7 km, inclinação de 10%. E aí aqui a frequência vai subindo. Então, a frequência estava em 80, 81, 92, ligou a esteira. 107. Aumentou a velocidade para 4, a frequência. 124. Aumentou a velocidade para 5, a inclinação tinha aumentado de 10 para 12, aumentou a inclinação para 14. Frequência 126. Mantém a velocidade, manteve a inclinação, 140. Manteve a velocidade, manteve a inclinação, 141. Manteve a velocidade, aumentou a velocidade, aumentou a inclinação, 145. Chegou no máximo, interrompe o teste. Tá? Aí ali a gente vai ver se interrompeu porque chegou no máximo ou se interrompeu também por fadiga do paciente. Aí desligou a esteira, agora a gente vai ver se o coração dele consegue retornar ao repouso. Tá? Então, qual que é a resposta cardiovascular esperada ao exercício? Que a frequência cardíaca aumente de acordo com a intensidade do esforço, então, quanto mais intenso, mais ela aumenta, e que ela comece a reduzir quando retorna ao repouso. Então, ele teve uma resposta fisiológica, né?
foi aumentando de acordo com a intensidade e quando cessou o esforço, ela foi reduzindo, tá? Aqui são outros dados, VO2, MET e alguns outros dados aqui cardíacos, tá? Agora vamos para o registro de pressão dele. Então, ó, ele já começou com pressão de 14/8, né? A diastólica, qual que é a resposta? Vamos lá, qual que é a resposta da pressão arterial ao esforço? Resposta da pressão sistólica vai ser igual à frequência cardíaca, ela vai aumentar em paralelo à intensidade do esforço. Então, quanto maior o esforço, mais ela aumenta. Se o esforço se mantém, ela se mantém. Se o esforço aumenta, ela aumenta em paralelo à intensidade do esforço. E a pressão diastólica, Thalissa? Ela pode manter, subir ou descer até 10 milímetros de mercúrio. A pressão diastólica, ela não costuma alterar muito. Então, vocês vão ver que a diastólica dele aqui, ó, 80. Agora, a sistólica, ó, 14, 140, 140, 160, 180, 200, 200, 200. E na recuperação, 220. Então, teve uma resposta aqui, uma hiperresponsividade mesmo da pressão sistólica, tá? Bom, vamos para o laudo, né? Então, teste realizado segundo o protocolo de Bruce, ele cita o protocolo, interrompido no 4º estágio, tendo o paciente alcançado 102% da frequência máxima. Então, ó, foi interrompido por atingir a frequência máxima mesmo. Aliás, até passou um pouquinho da máxima, né? O paciente considerou o exame cansativo e foi assintomático durante todo o esforço do ponto de vista cardiovascular. Então, o paciente não pediu para interromper, né? Muitas vezes o paciente vai aparecer aqui, né? Teste interrompido por queixa de dispneia do paciente, ou teste interrompido por queixa de dor em membros inferiores, né? Seu Reginaldo, ó, tô orgulhosa, fez 102% da frequência máxima, não pediu para parar, foi assintomático. Ó, muito bom, né? Aí vocês vão ver que eu não tirei foto aqui, mas eu pedi para ele levar amanhã para poder mostrar para vocês. Que tem o traçado de eletrocardiograma durante todo o teste, tá? Então, assim, ele fez ritmo sinusal, tá? Durante o ecocardiograma de repouso e tem um distúrbio de condução no ramo direito. A princípio, os distúrbios de condução do ramo direito, eles não são um problema em si, tá? Se for de 1º grau, eu posso ter distúrbios de condução que são fisiológicos, que não geram problemas. Se for de 2º ou 3º grau, aí são distúrbios que de repente vão precisar de um marca-passo, alguma coisa. Então aí o médico tem que avaliar qual que é o grau dessa alteração, tá? Como não está descrito aqui, eu tenho que avaliar o eletro para poder ver um pouquinho melhor. Durante o esforço, o eletro dele não teve arritmia. A acentuação de infradesnivelamento do ponto J com segmento ST mantendo aspecto descendente nas derivações precordiais direitas, que pode ser secundário a um distúrbio da condução intraventricular do estímulo. Então, provavelmente tem uma região aqui do lado direito dele que tem um déficit de condução. Realmente já aparecia aqui no repouso, né? Eu teria que observar para ver o que está acontecendo nesse segmento ST aqui. Tá. Mas não me parece, assim, não está falando de isquemia, me parece só uma alteração de condução mesmo. A gente vê esses nomes e fica assim, meu Deus! Tá? Mas não, me parece só que é uma questão de condução elétrica ali, que pode ser assintomático. Ausência de arritmia, segmento ST sem alterações. O segmento ST é o que mais diz para a gente em relação à isquemia, a falta de oxigênio no miocárdio, né? Se durante o esforço está faltando oxigênio no miocárdio, tá? Teste ergométrico eficaz, por quê? Por que foi eficaz? Porque atingiu a frequência programada. Um teste para ser eficaz, um teste para ser bom, ele precisa durar de 8 a 12 minutos, ele tem que atingir no mínimo a submáxima.
tá? O nosso teste aqui, não só ele atingiu a submáxima, como ele passou da máxima, ele fez 145 batimentos. Excelente, né? Capacidade física boa, resposta tensional sistólica exacerbada ao esforço. Então, realmente, ele teve uma hiperresponsividade da sistólica. Resposta não isquêmica do miocárdio ao esforço. Então, realmente não tem isquemia. A gente tem uma segurança de trabalhar com ele, porque no esforço máximo, levando o coração dele ao esforço máximo, não teve isquemia. Então, a gente consegue colocar ele na esteira com mais segurança. O que eu acredito que seja o grande problema dessa pressão do seu Reginaldo? A diabetes, tá? Porque a diabetes faz lesão endotelial, lesão na parede dos vasos sanguíneos. Então, ele tem artérias muito machucadas, que aumentam muito a tensão, tá? Creio eu que esse seja o principal problema ali. Tá? E aí ele precisa controlar essa diabetes, porque a glicemia de jejum dele veio bem alta, hemoglobina glicada alta. Ele falou que ficou de levar pra gente, que ele falou que todo dia de manhã faz, né, o valor da glicemia de jejum, ele ficou de tirar uma foto e levar antes. Então, o que é uma coisa que talvez a gente tenha que ajustar um pouco na reabilitação do seu Reginaldo? Continuar fazendo exercício aeróbico, porque ele saiu muito bem no teste de esteira, porque a gente estava fazendo exercício aeróbico com ele, mas ele tem que fazer um treinamento de força para a gente tentar tirar esse excesso de glicose ali, para ver se melhorando essa hiperglicemia, a gente melhora a pressão arterial também, tá? Mas vamos aprender a fazer a conta, que é o que nos interessa de fato nessa aula aqui. Vamos pegar os nossos valores aqui. Agora aqui, ó, a gente vai fazer o cálculo da FC de treino, né? Segundo a fórmula de carbono. Agora eu fiquei em dúvida se é com 2 N's? É com N só? Vamos lá. Qual que é a fórmula, gente? A fórmula de milhões. Essa aqui, ó. Frequência cardíaca de treino é igual a frequência cardíaca de repouso mais frequência cardíaca máxima menos a de repouso vezes X%. Thalissa, que X% é esse? X é a intensidade que eu quero trabalhar. Tá? X é a intensidade. Então, qual que é a intensidade que a gente busca? 50 a 70%. Tá? Então, vamos calcular aqui juntos. A gente vai ter que fazer duas fórmulas. Uma com 50% e uma com 70%, para a gente achar a zona de treino desse paciente. Tá bom? Espero que vocês tenham me acompanhando. Depois façam cada uma de vocês aí, para a gente ter uma noção. Thalys, não tem um teste de esteira. Faz 220 menos a idade, mas vocês viram que dá diferença? Pode dar diferença para mais ou para menos. Se ele tivesse feito... Cacau. Se ele tivesse feito uma isquemia aqui, se ele tivesse interrompido com 124 batimentos, eu ia considerar 142 ou 124? Eu ia considerar o máximo que o coração dele chegou, não o máximo que era previsto para ele. Tá? Então, qual foi o máximo que o coração do nosso paciente chegou? 145. Quanto que foi o repouso? 80. Vamos jogar aqui na fórmula. FC de treino é igual 80 mais, vamos fazer o parênteses, 145 menos 80 vezes X%. Vamos lá, FC, opa, deixa eu aumentar isso aqui. FC de treino 1 é igual. A gente sempre resolve primeiro parênteses. Isso, deixa eu fazer aqui. 145 menos 80 vai dar 65. Mais 65 vezes
Vamos começar com 50%. 50% é igual a 0,5. Tá? FC de treino 1 é igual. E agora, Thalissa, o que eu resolvo primeiro aqui? O que eu resolvo primeiro aqui? O parênteses, né? Então, vai ser 80 mais 65 vezes 0,5. Vai dar 32,5. Então, FC de treino 1 é igual a 112,5. Vamos arredondar, né? 112 batimentos por minuto. Certo? Agora vamos fazer a fórmula toda de novo. FC de treino 2 é igual a 80, FC de treino 2 é igual a 80 mais 145 menos 80. A gente já sabe que é 65. Opa! A gente já sabe que é 65, né? 65 vezes 0,7 FC de treino 2 é igual. Vamos lá. 65 vezes 0,7. Vai dar 45,5. Então, 80 mais... Vocês acharam que fisioterapia não ia ter conta, né? FC de treino 2 é igual 80 mais 45,5. 125,5 BPM. Então, qual que é a zona de treinamento do seu Reginaldo? Se eu quiser trabalhar com ele em intensidade moderada, a zona dele é de 112 a 125 batimentos por minuto. Certo? Aí eu vou colocar ele na esteira, na bicicleta, no que eu quiser, e eu vou trabalhar dentro dessa zona. Vou colocar ali o oxímetro no dedo dele, ou melhor seria se tivesse um frequencímetro, que eu colocava bem a cinta, né? Colocava aqui no próximo à região precordial. E aí eu vou acompanhar essa frequência. Não vou deixar ficar menor que 112 e vou evitar que fique muito mais que 125. Certo? Aqui é uma forma mais precisa de eu fazer o treinamento dele dentro dessa janela aqui. Ok? Espero que vocês tenham conseguido entender. Vou mandar agora essa aula. E aí, agora eu quero que vocês tentem fazer essa fórmula com os pacientes de vocês, tá? Vejam se eles têm teste ergométrico, peçam para eles levarem. Se eles não tiverem, façam 220 menos a idade, para a gente pelo menos ter uma estimativa de qual seria a zona de treinamento deles, tá? Principalmente aqueles pacientes que, por exemplo, o seu Valdemar, que corre um pouco mais, ou aqueles pacientes que fazem mais tempo de esteira, como que tá ali? Só para a gente entender, a frequência cardíaca dele tá dentro da zona que seria ideal? Tá muito alta? Tá muito baixa? E aí a gente montar estratégias de treinamento, tá bom? Beijo, meninos!